Muito bem. Hoje o texto que nós vamos trabalhar, se alguém tiver com a Bíblia, pode deixar aberto, é Mateus, capítulo 6. Porque nós iniciamos o tempo da quaresma, não é? Quando a gente inicia esse tempo, o tempo da quaresma, o tempo da Páscoa, eles são tempos muito fortes, que nos convidam a uma reflexão maior sobre a nossa vida. É um tempo maior para uma conversão. Então hoje, quando a gente inicia esse tempo, hoje a minha proposta é fazer um convite a vocês, para que você permita ser evangelizado de novo. Que permita, como se você nunca tivesse ouvido falar de Jesus. Que você se permita aprender de novo. Que você possa se apaixonar por Ele. Que você possa assumir a causa de Jesus. Assumir o reino dEle de novo. Se você ainda não assumiu isso com a dimensão que precisa, eu queria te convidar para começar. Então, esse tempo, dentro desse tempo da quaresma, a marca desse convite, né? Para quem que o sino está tocando? Está chamando quem? Está me chamando cada um de vocês, para começar de novo. Vamos avaliar se a nossa vida não precisa de uma conversão. Então, por isso, nós começamos esse tempo, essa marca. Durante esse período da quaresma, nós temos uma simbologia que é a quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas, nós recebemos cinzas, foi feita uma cruz na nossa testa e foi dito: convertei-vos e crede no Evangelho. De onde que vem essas cinzas da quarta-feira de cinzas? Essas cinzas vieram que o ano passado nós fizemos a memória de quando Jesus entrou no domingo de Ramos, lembra? Jesus entrou em Jerusalém, nós não aclamamos com os ramos, esses ramos são recolhidos e é feito, passa pelo fogo e vira cinza. Claro que tem uma simbologia belíssima, não é? A cinza é a marca daquilo que morreu, aquilo que já acabou. Quer dizer o que para nós? Quer dizer que a forma como eu rezei ano passado, os gestos que eu tive, os argumentos que eu tive já não servem mais. Agora é hora de tudo de novo. É tudo novo agora. Então eu preciso, da mesma forma como os ramos passaram pelo fogo e viraram cinza, eu tenho que pedir ao Pai que envie na minha vida o fogo que me queima, que é o Espírito Santo de Deus. Porque a cinza me mostrou, o ramo me mostrou, que tudo que passa pelo fogo é renovado, não é? Então assim a nossa vida também precisa ser renovada no fogo de Deus. Para que Ele precisa me queimar, tirar da nossa vida aquilo que já está caduco, aquilo que já não serve para mais nada, aquilo que não nos transforma mais. Pedir a Deus que queime em nós as nossas falsas seguranças, porque às vezes nós temos um apoio na nossa conta bancária, no nosso poder político, em tantas outras coisas que não estão na nossa segurança. Que Ele queime a nossa prepotência, que Ele queime o nosso autocentramento. Nós temos que tirar os olhos de nós mesmos. Nós temos que mudar o centro da nossa vida. Nós temos que assumir um senhorio de Deus na nossa vida. Então eu preciso pedir a Ele que queime as minhas ilusões, que transforme. Isso vai nos fazer mais leve, não é? A cinza, vamos pensar na cinza, a textura da cinza não é leve? Então eu também, da mesma forma como o Espírito vai me queimar, eu tenho que estar leve para que o Espírito me leve, me conduza, para que eu possa voar com o Espírito, para que Deus me coloque exatamente onde Ele me quer, onde Ele quer a minha presença, onde Ele quer o meu testemunho, onde Ele quer a minha profecia. Então esse é um tempo de uma riqueza, que a gente precisa pensar, que é um tempo que nós vamos fazer uma travessia. Eu quero sair de uma vida estreita, de uma vida limitada, de uma vida autocentrada, para passar por uma vida mais larga, de uma vida mais comprometida, aonde eu tirei o centro de mim e fixei o centro em uma única pessoa. Quaresma é tempo de não tirar os olhos de Jesus, porque eu vou me transformando naquilo que eu contemplo. E eu preciso não tirar os olhos dele, para que eu possa ser impregnada pelo jeito de ser e de viver de Jesus, para que eu possa abrir espaço dentro do meu coração para Ele e para vocês, irmãos. Senão não vai. Porque eu preciso alargar, eu preciso ser transformada, para que as 4 dimensões básicas da vida do ser humano sejam transformadas em nós. Lembra quais são as 4 dimensões do ser humano?
A relação consigo mesma, a relação com o irmão, a relação com a criação e a relação com Deus. Quando a Organização Mundial de Saúde define saúde, ela define como um bem-estar físico, mental e espiritual. Para a gente poder definir alguém com saúde do ponto de vista espiritual, ela tem que ter um equilíbrio na relação com ela mesma, com o outro, com a criação e com Deus. Quantas doenças só aí nós encontramos? Muitas. Então nós precisamos desse equilíbrio, né? Então esse período é um período que tem algumas práticas quaresmais que vão nos ajudando. E as práticas quaresmais, que nós somos convidados, é jejum, a esmola e a oração. Então vamos aprender o que Jesus fala de quando a gente faz jejum. Está lá no capítulo 6 de Mateus, no versículo 16. Jesus diz assim: quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio como fazem os hipócritas, pois eles desfiguram o seu rosto para que seu jejum seja percebido pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça e lava teu rosto, para que os homens não percebam que estás jejuando, mas apenas teu Pai que está lá no segredo, e teu Pai que vê no segredo, te recompensará. Palavra da salvação. Jejum, gente, não é se abster de beber, de comer uma carne, de deixar alguma coisa que você gosta. Isto não é jejum. Isso é penitência vazia. Porque se o seu jejum não tiver como alvo o seu irmão, você está perdendo tempo. Hoje alguém me diz: doutora Filó, parei de comer carne na quaresma. Falei: isso vai chegar em Deus como? Qual a vantagem que Deus está tirando de você ficar sem carne? Nenhuma, meu bem. Nenhuma. Se você não converter tudo que você comeria em carne, dinheiro, e dar para alguém, ou dar a carne para o seu irmão, eu te afirmo, você está na penitência vazia. Nós temos que sair dos ritos vazios. Vou ficar sem beber, que bom, para você desintoxica um pouco. Vou parar de fumar, que maravilha, seu pulmão vai te agradecer. Isso não chega em Deus. Olha o que Deus Pai fala em Isaías capítulo 58. Olha o que Deus Pai fala sobre jejum. Ele fala: será por acaso o jejum que eu escolhi é um dia para que o homem se mortifique? Por acaso será ele inclinar a cabeça como um junco e fazer uma cama sobre pano de saco em cinza? É isso que você chama de jejum? E um dia agradável a Deus? Quem pergunta isso é ele. Você acha que é isso que vai agradar ao Senhor? Ele diz: por acaso não consiste nisso o jejum que eu escolhi? Em romper os grilhões da iniquidade, em soltar as ataduras do jugo e pôr em liberdade os oprimidos e despedaçar todo o jugo? Não consiste em repartir o teu pão com o faminto, em recolheres em tua casa os pobres desabrigados, em vestires aqueles que vês nu e não te esconderes daquele que é tua carne? Se fizeres isto, a tua luz romperá como a aurora, a cura das tuas feridas se operará rapidamente, a tua justiça irá à tua frente e a glória de Yahvé irá à tua retaguarda. Então clamarás, e Yahvé responderá. Clamarás por socorro, e Deus responderá: eis-me aqui. Isso é belíssimo. Deus, nosso Pai, te responderá: eis-me aqui. Mas não com esse jejum vazio. Pode ficar sem comer carne o ano inteiro. Se você não olhou para o seu irmão, isso não vai chegar em Deus. E vocês podem ir se avisando a todo mundo que acha que quaresma tem que ficar 40 dias sem comer, sem beber. Se isso não tiver, se o seu jejum não tiver tendo como visão o seu próximo, se não for o seu alvo, meu irmão, nós estamos no caminho errado. Por isso é época de rever a nossa vida. É uma conversão. Precisamos avaliar. Mas eu posso convidar vocês para um outro jejum. Além desse, de aliviar, de matar a fome. Quando Jesus fala, ele não fala que a gente precisa se enfeitar? Então que a gente pode viver um jejum alegre? Então eu quero fazer uma proposta. Nós podemos fazer jejum de algumas coisas que nós estamos precisando de melhorar. Presta atenção. Nós podemos fazer jejum dos nossos preconceitos, que só nos afastam uns dos outros, e podemos festejar aquilo que nos une. Nós podemos fazer jejum
da tristeza e celebrar a alegria. Nós podemos fazer jejum do julgamento do irmão e podemos celebrar a nobreza que está guardada dentro de cada um de nós. Nós podemos começar a jejuar de lamentação, pelo menos na quaresma, Lagat Seiena, e vamos celebrar a gratidão. Vamos celebrar uma gratidão. Vamos fazer jejum de tanta preocupação que não nos leva a lugar nenhum. E celebrar um Deus que é providente. Um Deus que cuida, que não descansa porque cuida de nós. Mas nós podemos também fazer jejum de palavras que só destrói o outro. E podemos começar a celebrar palavras mais carinhosas, né? E palavras que edificam o outro. Porque muitas vezes a nossa língua mata mais do que muito tiro. Está vendo como a gente pode fazer um jejum diferente? Como é que a gente pode transformar isso numa outra etapa da nossa vida e falar, nós podemos fazer novo, tudo de novo? E o que Jesus fala para nós sobre a esmola? E ele diz assim, está lá no capítulo 6, no versículo 2, ele fala, por isso quando deres esmola, não te ponhas a trombetear em público como faz os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de ser glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita, para que tua esmola fique em segredo, e o teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Palavra da salvação. É assim que a gente faz, não é? Quando deres esmola, faça em segredo. Imagina se Deus colocasse etiqueta em tudo que Ele faz, feito por mim, que a gente fala. Sabe isso aí? Foi eu que fiz. Não é assim? Eu que fiz. Se Deus colocasse etiqueta, eu que fiz, feito por mim, não tem assim? Imagina se Ele fizesse, que estava todo mundo pendurado com alguma coisa. Pois é. O que é dar esmola? Não é dar o que te sobra. Não é dar o seu resto. Não é abrir a bolsa, gente. É abrir o coração. É estar atento para o seu irmão. Para a necessidade do seu irmão. É ter o cuidado de ver o que o irmão precisa. Mas ter também a delicadeza de perguntar o que você precisa. Tem coisas que são óbvias. Mas tem coisas que a gente precisa perguntar para o outro. Jesus, quando encontrava com alguém, às vezes um cego, ele perguntava, o que queres que eu te faça? Deus, que era todo poderoso, tinha essa delicadeza de perguntar, o que queres que eu te faça? Então, na verdade, a esmola é fazer da sua vida uma oferta. É a gente aprender que a nossa vida tem que ser uma oferta todo dia para Deus e para os irmãos. Só para isso que vale ser consumido no amor. É ter uma vida comprometida com amor. Senão não tem sentido, a nossa esmola é vazia. É a oferta da sua vida. Não é abrir a bolsa e dar um trocado para alguém. Isso é nada. É se envolver com o sofrimento do outro, se envolver com a dor do outro. Isso sim é a esmola que Deus quer de nós. Não é dar trocado na rua, não. A história é um pouquinho mais profunda do que a gente está querendo ver, porque isso nos facilita muito a vida e eu não preciso me comprometer com o outro. Mas hoje o convite que eu tenho para todos nós, a partir de mim, é se comprometer mais com o reino. Se comprometer com o reino implica comprometer com os irmãos. Mas é de verdade. É ter uma vida onde as pessoas possam ler esse amor. É ter uma vida baseada num amor desinteressado. Um amor que seja gratuito. Sabe qual que é a maior dificuldade das meninas de rua? Que as freiras me contaram. Qual é a maior dificuldade quando a gente recolhe essas pessoas? Porque elas não acreditam no amor desinteressado. Nunca sentiram o amor de Deus. Até pelas mães foram abusadas. Coisa que a gente acha que não existe. Então elas não acreditam, então elas falam com as freiras assim, por que você está me ajudando? Por amor. Elas falam, mas vai vir alguma coisa, né? Daqui a pouquinho vocês vão me cobrar alguma coisa. Não vamos, mas porque nós queremos ver você feliz, queremos ajudar você a entrar no caminho. Não existe isso. Vai ter uma cobrança depois. Então ensinar para as pessoas, às vezes, a única Bíblia que a pessoa vai ler é a sua vida. Às vezes a única forma da pessoa conhecer o amor de Deus é através da sua atitude com ela. Não perca a chance. Não perca a chance de mostrar um Deus que é de uma bondade conosco. Se Ele é tão misericordioso, tão bom, nos ama dessa forma, o outro tem que conhecer. Aquilo que não conheceu, nós temos a obrigação de revelar.
Temos a obrigação de mostrar que isso pode salvar tanta gente. Saber que é amado incondicionalmente. Né? Que tem um Deus que ama, que cuida do jeito que a gente está. Né? Que a única coisa que Ele deseja é a gente com Ele. Então é nossa missão. Isso sim, isso vai alegrar o coração de Deus, eu não tenho dúvida. E quando Deus diz sobre a oração, é a terceira prática quaresmal, Jesus fala duas coisas que eu quero mostrar para vocês. Está no versículo 5, no capítulo 6, ele fala: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração, pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. É verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechando tua porta, ora teu pai que está lá no segredo, e teu pai que vê no segredo te recompensará. Nas vossas orações, não useis de vãs repetições como os gentios, porque imaginam que pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes de lhe o pedirdes. Portanto, orai desta maneira: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos submetas à tentação, mas livra-nos do maligno. Pois se perdoardes aos homens os seus delitos, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará vossos delitos. Palavra da salvação. Tem duas coisas que eu quero colocar nisso aqui. A primeira coisa é que quando Jesus fala para a gente rezar, Ele fala para a gente entrar. E muitas vezes a gente não entra na oração. A gente fica com o corpo de fora. A gente só está no físico, repetindo. E a repetição, ela pode ser anti-espiritual. Porque quando a gente ouve Pai Nosso, era para a gente arrepiar. Era para a gente se emocionar e chorar. Eu fico imaginando que quando os discípulos puderam ver Jesus rezando, foi uma emoção. E o que eu quero convidar vocês é que nessa quaresma, a gente tenha um modelo de oração. Alguém que eu possa ver como é que reza. E essa pessoa que, assim como ela tem que me ensinar a rezar, se chama Jesus. Porque Jesus é que nos ensina que temos um Pai. Foi Ele. Porque se vocês olharem tudo que Jesus, todas as vezes que Jesus falou do Pai, Ele falava: o meu Pai, o Pai do céu. Mas quando Ele ensina o Pai Nosso, é a primeira vez que Ele fala Pai Nosso. Para nos ensinar que existe um mistério de comunhão entre Deus e nós e Jesus. Porque foi por causa de Jesus que nós nos fizemos filhos de Deus. Nós somos feitos filhos no Filho. Compreenderam? Nós somos filhos de Deus por causa de Jesus, que é filho do Pai. Então nós somos filhos no Filho. Então a oração centrante da nossa vida de cristão chama-se Pai Nosso. Vocês podem imaginar o que é falar, chamar um Deus Todo-Poderoso de meu Pai, de Pai Nosso. Vocês podem imaginar o que foi para aqueles discípulos escutar a primeira vez quando Ele falou Pai Nosso? Um Deus que na época só poderia falar o nome dele uma vez no ano por um sacerdote dentro de uma igreja. Lá dentro do templo, um sacerdote entrava no Santos dos Santos para poder falar o tetragrama. Vem Jesus e conta: não, vocês têm um Pai. E que quando vocês dizem Pai Nosso, vocês têm que entender que é o Deus de toda hora, que é o seu Pai que está atento a você, que é o Pai que você pode gritar que Ele vai esticar a sua mão, que Ele vai te atender, que Ele está ligado em você, que Ele vai atender a sua necessidade. Tem dúvida? Imagina uma criança de 2, 3 anos diante do pai dela, de mão dada. É aquilo que somos nós com Deus Pai. Pelo menos deveríamos ser. Tem que ter uma confiança incondicional que nós temos um Pai. Essa confiança nos faz saudáveis. Porque a única coisa que a gente deseja quando fala Abá é estar com a mesma simplicidade de uma criança diante de Deus. É nessa pureza de coração, nessa confiança que eu tenho um Pai que não me abandona. Vocês têm que experimentar isso, vocês nunca experimentaram. Um Deus que não falta com ninguém. Deus não faz distinção de ninguém. Como Ele disse lá para Catarina de Siena: eu alimento os vermes da árvore,
como eu não cuidaria de vós? Um Deus que sabe quantos fios de cabelo na cabeça nós temos. Um Deus que antes da gente falar, Ele já sabe o que nós vamos falar. Ele já sabe o que a gente necessita, a gente fica enrolando Deus. É um Deus que eu tenho que ter uma confiança, que eu tenho que contar tudo para Ele. É meu Pai. Eu tenho que me rasgar diante dEle. Eu tenho que sentar com Ele e falar, senta aqui, meu Pai, que agora eu só quero chorar. E chore com o seu Pai. Ele sabe o que você chora. É essa confiança incondicional que Jesus quis nos colocar. Ele quis colocar para nós que nós temos uma filiação. Nós temos uma pertença, nós estamos soltos nesse mundo. Se você acha que você não tem dono, você tem dono. Graças a Deus, temos um dono. Temos um Pai que não tem preço. Então que a gente não tenha medo de viver essa relação com Deus. Se você não caminhou muito até agora nisso, que essa quaresma seja para você aprofundar o seu Pai. A sua relação com esse Deus que não tem preço. Essa relação filial. Então Jesus veio dividir conosco essa ossatura de Jesus, a ossatura interior dele. Ele veio mostrar para nós em quem que sempre ele voltava. Para quem que sempre Jesus voltava? Para o Pai. E ele quer nos mostrar a mesma coisa, volte para Ele. Eu sou o caminho que leva vocês para Ele, eu ensino para vocês. Jesus quis nos mostrar de que ele é feito. Qual que é a arquitetura interior de Jesus? Sabe por que damos conta disso? Porque Jesus nos ensinou. Quando é que podíamos imaginar que o Deus Todo-Poderoso seria o meu Pai, o seu Pai, o nosso Pai? Nunca. Não haveria sabedoria humana que nos faria dispostos a isso. Não tem jeito. Como é que poderíamos adivinhar isso? Nunca. Como é que poderíamos nos atrever a chamar Deus de Pai? Não saberíamos. Foi Jesus que nos ensinou, porque Ele nunca desistiu de nós. Foi porque Ele se colou em nós. Ele colou na nossa miséria, nossa fraqueza. Ele se colou. Ele sabe que se Ele não colasse em nós, se Ele não corresse atrás de nós, se Ele não nos carregasse, a gente não aprenderia isso. É porque Ele insiste em nos ensinar que nós temos um Pai. E é tão lindo ver São Cipriano falar, né? São Cipriano diz que quando eu rezo Pai Nosso, eu não falo Pai meu que está no céu. Nem falo, dá-me o pão de hoje, meu Pai. E eu nem falo, perdoa a minha ofensa. Eu rezo Pai Nosso. A oração é comunitária. Então eu não rezo só para mim, eu rezo por todos. Para a gente entendendo que nós somos irmãos. Se nós temos o mesmo Pai, nós somos irmãos. Isso tem que acontecer dentro de nós. Aí vem Santo Agostinho e fala assim, que quando a gente, que é tão lindo, Santo Agostinho diz, Pai Nosso, quanta bondade. O imperador pode repetir, Pai Nosso. O mendigo também repete, Pai Nosso. O patrão também fala Pai Nosso. E o criado também fala Pai Nosso. É o mesmo Pai. Somos irmãos. Aí vem Charles Peguy e diz que nós não podemos nos salvar sozinhos. Que nós não podemos chegar no paraíso sozinhos. Que nós temos que preocupar uns com os outros. Que nós temos que nos doar uns para os outros. Porque nós temos que nos apresentar no paraíso juntos. O espetáculo. Nós temos que nos apresentar lá no paraíso juntos. Vocês já imaginaram? Ele pergunta, o que Deus poderá dizer se a gente chegar sozinho? Então, na verdade, Jesus não veio nos dar um saber. Jesus veio nos dar um sabor de Deus. Jesus veio nos dar um saborear Deus. Porque ter um Pai como esse é poder saborear. É porque a gente ainda não entendeu o que significa isso. Poder gritar a qualquer hora, pode me clamar e eu responderei, eis-me aqui. Por que você está tão perturbado? Eu estou aqui. Prestem atenção, porque às vezes a nossa oração já está sem força, a gente está tão sofrido, está tão arrasado, que a gente não tem força para rezar, mas a consciência de uma presença te sustenta e te põe de pé. É essa fé viva que vocês têm que ter, porque antes, muito antes, de tudo, de São Cipriano até Charles Peguy, antes disso ser aplicado a qualquer um de nós, isso foi aplicado primeiro a Jesus. Porque Jesus foi aquele que primeiro não quis se salvar sozinho. O que está escrito na carta dos Romanos, no capítulo 8, se não me engano, versículo 29? Ele quis ser o primogênito de muitos irmãos. Ele é o primeiro de todos. Ele não quis a glória só para ele. Não, ele vai nos levar. Delícia vai ser isso. Então, antes de qualquer coisa, Jesus fez isso por nós. Ele quis ser o primeiro, para poder nos ajudar aí no caminho. Porque, na verdade, o que Jesus quer? Jesus quer que a gente pegue a nossa experiência comum, a nossa vida comum,
seja da nossa vida ferida, das nossas dores, do nosso sofrimento, para que a gente passe a viver uma experiência de Deus como companheiro. Isso está lá na carta aos Hebreus. A gente se torna companheiro de Deus quando a gente é batizado. A gente não é militante de Deus, não, gente. Nem servo, não. Nós somos companheiros de Deus, somos irmãos. Jesus nos dá essa filiação. Todos aqueles que creem em Deus, que acreditarem nele, Ele dá o direito de ser filho de Deus. Está lá na carta, está lá em João. Então, Jesus quer que a gente aprenda a ser companheiro, a entender que temos Ele como companheiro. Ele quer caminhar conosco, assim como Ele caminhou com os discípulos de Emaús, que convidaram Ele e falaram: fica conosco, Senhor, porque já está tarde e a noite já vem. Então, quantos de nós hoje aqui dentro estamos vivendo noites difíceis, momentos da vida que estão escuros? Eu te digo, não tenha medo. Chama Jesus para poder ficar com você. Peça a Ele que te dê a graça da presença dEle. Peça a Ele que te faça entender que Ele é um companheiro de caminhada. E que muitas vezes a única coisa que a gente precisa de sentir é a mão. E que se a noite está escura, não tem importância, Ele é a luz. Se eu não sei o caminho, não tem importância. Ele é o caminho. E que a gente não tenha medo de ser conduzido por Ele, independente do que vocês estiverem vivendo. Por mais difícil que seja o momento. Mesmo que o momento seja de morte. Ele é a ressurreição. Então que a gente possa viver isso na quaresma. Que a gente possa entender essas coisas, né? Que Ele possa ser nosso companheiro. Eu quero terminar com vocês, terminando com uma oração. Para que Deus nos dê a graça e a força de assumirmos nessa quaresma o Evangelho, assumirmos Jesus como nosso amor e Senhor, para que a gente possa assumir o reino dEle como nosso grande projeto. Está escrito que, eu não tenho certeza, é a carta aos Hebreus, mas que a gente deve brilhar como astros no mundo. Mas para que nós como cristãos possamos brilhar, nós já temos que antes ter sido transformados por Ele. Porque o reino não vem de fora, ele vem de dentro. Eu tenho que ter sido transformado, eu tenho que ter sido modificada, purificada, para que onde a gente passar, a gente seja testemunha desse Deus vivo. Que Ele nos dê essa graça, né? Que a gente chegue nessa Páscoa de um jeito novo. Senhor, por vezes a nossa oração é apenas a necessidade da Tua mão. A absoluta necessidade de sentir a Tua mão funda, capaz de nos acolher tal qual somos dentro do Teu silêncio. É apenas o desejo de sentir o roçar, mesmo que leve, da Tua imensidão no precipitado, no precário, no incerto dos nossas cotidianas rotas. É apenas esta necessidade de reconhecer que Tu, estando, recebes essa espécie de fome e de desejo que nós somos. Amém. Obrigada. Vamos conversar um pouco, né, sobre a nossa caminhada espiritual, né? Santo Agostinho, ele tem uma comparação, duas que eu vou comentar aqui, que ele coloca, maravilhosa. Ele diz que nós fomos feitos, o projeto de Deus para cada um de nós é algo tão grande, que nós não conseguimos ter dimensão, porque o nosso coração é muito estreito. Então é preciso alargar o nosso coração para que a gente possa compreender o tamanho daquilo que Deus quer para cada um de nós. Nós não temos consciência do que significa o projeto de Deus para a nossa vida. E numa outra comparação, ele diz que quando Deus quer te dar mel, encher você de mel. O mel é o símbolo da ternura e da bondade de Deus. Então Ele quer te encher de mel. Mas dentro de nós tem só vinagre. Azedos que somos. Irritados que somos. Então nós precisamos tirar o vinagre, lavar, para tirar o sabor. E permitir que se dilate em nós o nosso coração, que é esse vaso que Ele quer encher, para que caiba o mel. Como é que a gente pode fazer isso? Há um caminho. Que
que a gente pode viver isso. Porque quando a gente começa a nossa consciência espiritual, a gente procede igual criança. Sabe quando criança dá uma semente de alguma coisa para ela plantar? Então ela corre, planta, faz tudo que a mãe orienta, o pai orienta, planta, e no dia seguinte ela levanta e vem correndo para ver se já nasceu, né? Inclusive já deu fruto, flor. Aí chora quando vê que não aconteceu nada. É a nossa vida espiritual. Nós temos pressa e achamos que na nossa vida espiritual ele é um caminho de mágica. Não é um caminho de mágica. É um caminho de investimento. É um caminho de muita luta pessoal. É um caminho de trabalho conosco. Porque senão a gente não consegue sair do lugar. Então, quando nós ouvimos no Evangelho de domingo, aquele jovem que veio correndo atrás de Jesus e fala com ele: mestre, o que é que eu faço para conseguir a vida eterna? É tudo que a gente deseja. Porque os mandamentos eu já sei todos, já cumpro. Mas imagina, para nós que estamos no caminho, viver os mandamentos é o óbvio, não é? Não é? É igual hoje, quando uma pessoa passa mal do coração, a gente faz só o eletro, não é o óbvio? Só que o eletro acrescenta quase nada. É igual quando uma criança tem uma doença genética, a gente faz o cariótipo, é quase nada. De tantas outras coisas que tem para serem feitas. É a mesma coisa na nossa vida espiritual. Os 10 mandamentos já parece que é uma coisa óbvia, que não só conhecemos, mas a gente cumpre. Não é não? Não é? Então, o que mais, Senhor? Como é que eu posso dilatar meu coração? Como é que eu posso trabalhar tudo isso? E é tão interessante que naquele livro, O Diálogo, Catarina de Siena, lembra? Vocês já leram? Algum de vocês que já leu? Já leu? Folheou? Ninguém leu. Catarina de Siena é a segunda doutora da igreja. A primeira, Teresa de Ávila. A segunda, Catarina. E Deus Pai fala com ela assim: Catarina, você precisa me fazer 3 pedidos. É luta que eu vou falar agora. Só podia vir de um pai, né? Só podia vir do pai. Então você me peça, Catarina, um coração que seja inflamado pela caridade. E a caridade, ela é alimentada, sustentada pela paciência e humildade. Se você não tiver uma das duas, então você não tem nada. Isso é só o primeiro pedido. Então vocês imaginem que para a gente cultivar as virtudes da paciência, da humildade, há um trabalho conosco. Há um trabalho pessoal do autoconhecimento. Que eu preciso entender como é que eu estou azeda, como é que eu estou irritada, como é que eu estou nervosa, como é que a minha paciência é -1, a tolerância é menos que 0. Então, se eu percebo isso em mim, eu preciso ir primeiro confessar, para que Deus possa me lavar do vinagre e me encher do mel. Então, se eu percebo que eu estou ficando muito irritada, muito nervosa, muito brava, falo, vamos procurar um padre e confessar. Porque não está normal, tá? Não, semana passada eu falei com vocês. A gente precisa, antes de fazer, a gente precisa ser. E o nosso grande desafio é ser filho de Deus. É o grande desafio. Então, o filho de Deus combina com ser irritado, mal-humorado, nervoso. Mas, imagina, é muita luta pessoal, porque a gente carrega as questões do pecado original. Então, é igual a criança que já acha que já está tudo pronto o fruto. Não, tem um trabalho constante em mim que eu preciso fazer. E esse trabalho constante é a oração. A única coisa capaz de dilatar o nosso coração é a oração. Então eu preciso pedir a Ele a graça de me ver. Fala, me ajuda a perceber os meus pecados. Me ajuda, inclusive, a conhecer os pecados ocultos, igual está escrito lá no Salmo 19. Lá no Salmo 19 está escrito assim no versículo 13. Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me das faltas escondidas. Às vezes a gente não tem consciência nem que está errando, nem que está pecando. Então a gente precisa pedir a Ele. Então a oração, ela é uma arma das mais poderosas que nós temos na mão.
para falar: Senhor, como é que eu vou adquirir a virtude da paciência, se isso não for uma graça, não for um dom doado? Como que eu vou adquirir? Como é que eu vou adquirir a consciência da humildade? Humildade é a consciência que eu sou um pó, que eu sou criatura e Ele é o Criador. Que tudo que eu não consigo nada se não for a graça de Deus na minha vida. Eu posso entender aonde eu estou do ponto de vista espiritual, mas entender que para me crescer eu preciso da graça de Deus. Nada sem a graça dele. A criança, para entender que a plantinha, para crescer ali, a semente crescer, virar uma árvore, ela precisa de muita coisa. Não tem mágica. Então eu preciso entender que eu preciso ter um querer, que eu preciso ter a consciência, que eu preciso buscar, né? Porque Deus nos criou para nos encher dele. Então Ele coloca em nós um desejo de sempre procurar por Ele. E aonde que Deus nos chama sempre? A rezar. Ele coloca em nós uma saudade dele, e a oração é a forma que a gente tem de falar com Deus. Quando ninguém mais quiser te escutar, quem te escuta? Deus. Então é pela oração. Quando você estiver vivendo uma situação que não tem mais saída do ponto de vista humano, quem te escuta, quem pode resolver? Deus. Quando você estiver numa solidão, se sentindo péssima, sem ninguém mais, quem está com você? Deus. Então nós temos que estreitar esse laço. Nós temos que aprender eu já falei com vocês mais de uma vez do Vantuan, que é o François, né? É o Vantuan, que foi aquele arcebispo de Xangai, que foi preso quando o comunismo chegou em Xangai. E ele ficou preso durante 13 anos. Dos 13 anos, 9 anos foi em confinamento absoluto. E a única coisa que fez ele sobreviver foi a oração. Que ele conversava com Deus o tempo inteiro para não ficar louco. Chegava um momento que ele não conseguia mais rezar, porque as Bíblias foram queimadas, tudo foi queimado, todos os livros de oração. Ele tentava escrever os trechos da Bíblia que ele lembrava. Então ele chegava um momento que ele só falava Ave Maria, Ave Maria. Pai, ele não conseguia, de tamanho esgotamento. Mas foi a oração que manteve, ele conseguiu sair, né? Ele foi libertado, ele se tornou um símbolo de esperança, trabalhou no Vaticano com Paulo II, Bento XVI, era amigo pessoal deles, e quando ele morreu, Bento XVI iniciou o processo de canonização dele. Então, é preciso entender que a oração, ela vai ser a nossa grande força, porque é pela oração que eu consigo me ver, eu consigo me colocar diante de Deus. A palavra de Deus, nós vimos que ela é como uma faca, ela revela aquilo que somos. Quando eu vou rezar, Deus vai me ensinando que eu não posso pedir coisas tipo assim: ô Senhor, aquela pessoa me fez mal, então eu só podia me vingar nela. Não vamos pedir isso nunca. Você nunca vai começar a pedir a Deus coisas supérfluas. Nunca. Você vai começar a pedir o Espírito Santo para que Ele te ajude. Você vai começar a tomar consciência e começar a pedir pelas virtudes. Falar: Senhor, me dá fortaleza. Senhor, me dá temperança. Senhor, me dá paciência. Senhor, me ajuda a perseverar. Porque nós não vamos fazer nenhum caminho espiritual sem perseverar. Não há mágica. Eu tenho que rezar todos os dias. Então eu preciso pedir a Deus a graça da constância. Me ajuda a rezar todos os dias. Me dê o desejo de procurar pelo Senhor todos os dias. A permanecer em Deus, porque está escrito que aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada. Então a gente precisa pedindo essas coisas a Deus. A gente vai pedindo a Ele: me ajuda a me ver, me ajuda a reconhecer os meus erros, me ajuda a acertar o caminho, me ajuda a ver a vaidade, o orgulho, a prepotência. Me ajuda a reconhecer isso em mim. Eu quero ser cheia mesmo do mel de Deus. Então me tira esse azedume do vinagre. Me ajuda. Eu preciso revelar um Deus que é meu Pai. Eu preciso convidar outras pessoas para viver a mesma coisa. Então pedir a Deus que nos inflame nesse coração. Me dê um coração inflamado, meu Pai, pela caridade, nutrido pela humildade e pela paciência. Uns com os outros, ter paciência, que até comigo mesmo no caminho, saber que eu não sou aquilo que eu imaginava.
Saber que eu não tenho as virtudes como eu gostaria, que eu não desempenho as coisas como eu gostaria, que eu não faço o bem que eu deveria fazer, mas faço o mal que eu não gostaria. Me ajuda a entender a miséria, a fraqueza, mas me dê constância e me dê a graça, porque na medida que eu vou me colocando diante do Senhor, pela oração, meu coração vai sendo transformado, dilatado, até que eu possa compreender todo esse processo. E Deus é tão doce que Ele não pede nada antes que a gente tenha maturidade. Que o segundo pedido, a segunda coisa que Ele sugere a Catarina é, primeiro esse coração da caridade, né? Inflamado de amor, né? Poder amar a Deus, amar aos outros, né? Ele fala, eu te dou o próximo para que você possa amá-lo, já que você não pode fazer isso por mim, faça pelo seu irmão. Olha que luta. A segunda coisa, ele diz, peça um coração que você submeta, né? Você passe a desejar a minha vontade, a sua vontade se submeta à minha. Nós cantamos que agora é mesmo, que a vontade de Deus é perfeita, é soberana, mas o tanto que isso é difícil. Fala, Senhor, eu só tenho certeza que eu tenho que fazer a sua mesmo? Tem certeza? Quando Ele fala não, então eu falo, já falei isso com vocês que outras vezes, que a gente até é capaz, e muitos de nós já sabemos dar a mão para Deus. Fala, se o Senhor me der a mão, eu não tenho medo. Dar a mão, acho que a grande maioria que dá conta. Mas será que a gente dá conta de dar a mão para Ele e fechar os olhos? Não é que é, Filó? Fecha os olhos, dá a mão para Ele. E deixa Ele te guiar onde Ele quiser. De vez em quando nós vamos abrir um olho no meio do caminho e falar, será que Ele está levando para que lado? Porque a nossa confiança nele é mais ou menos. Estou falando mentira? Não. Está vendo como é que é um caminho que a gente tem que purificar? Está vendo como é que é um caminho que a gente precisa investir? Como é que a nossa vida interior é algo que a gente precisa de verdade levar a sério? Fala, Jesus, eu confio no Senhor mais ou menos. O Senhor perdoa, mas é mais ou menos. Eu tenho que ser verdadeiro, porque eu não confio de tudo. Eu não confio falando assim, mas será que Ele me escutou nessa oração? Será que Ele vai dar realmente aquilo que é certo para mim? Será? A nossa confiança é pequenininha, né? Já falei, nós às vezes precisamos de muitas provas. Às vezes nós precisamos ainda dos milagres. Falei isso outro dia. Junto de Jesus tinha 3 grupos que caminhavam com Ele. A multidão, os fariseus e os discípulos. Os discípulos se comprometiam. A multidão quer o milagre, quer o sinal. E os fariseus criticavam. Em qual delas nós nos enquadramos? Então é preciso que a gente desperte, que abra a consciência e fala, gente, como é que eu faço? Porque se realmente só Deus é bom, só Ele é bom. Jesus falou isso, só Ele é bom, porque Ele nos criou. Ele criou o mundo para nós. Só você parar e olhar tudo que Ele fez para nós. É encantador. Cada vez que você olha uma coisa, você fala, nó, que criatividade, que espetáculo que Ele fez isso. Só Ele poderia nos ter dado Jesus. Tem coisa mais doce na nossa vida que Jesus. Só Ele está sempre atento a tudo. Só Ele pode nos amar como Ele ama. Só Ele pode cuidar de nós como Ele cuida, por causa da bondade dEle. E a gente ainda fica duvidando, fala, será que me ama assim mesmo? Será que é assim mesmo? É assim, eu digo. Aliás, é muito mais do que isso. Fora o que Ele criou para nós que a gente ainda não viu. Os olhos não viram, o ouvido não viu, nenhuma mente é capaz de pensar aquilo que Ele criou para aqueles que o amam. É muita coisa. Então, por isso, nosso coração precisa ser dilatado e aprender. Mas até a gente aprender a fazer a vontade dEle, eu já falei com vocês, vou sugerir aquilo que Ele ensinou também. Na hora que falar, seja feita a vossa vontade, curve a sua cabeça. Aprenda a entregar as pequenas coisas para Ele. Fala, Jesus, eu queria isso, mas se o Senhor não quiser, seja feita a vossa vontade. Aprenda a entender isso. Aprenda a se entregar, aprenda a confiar. Eu fico pensando que quando a gente estava lá na Santa Casa, numa luta para conseguir 10 salas para montar o autismo, o ambulatório de autismo, que a Santa Casa vai entregar agora na entrada do ano um presente para a sociedade encantador, encantador. Santa Casa está abrindo um serviço de atendimento exclusivo para o SUS, né, para as crianças carentes de autismo, de altíssimo nível, né, de chorar de emoção. Nós vamos inaugurar isso em breve, né? E esse projeto ele só vai existir, primeiro, porque a direção da Santa Casa abraçou o projeto. O provedor, com toda a superintendência, abraçaram. E segundo, porque o senador
Rodrigo Pacheco bancou em dinheiro. Senão, não teríamos isso. E isso vai ser algo espetacular. Vai ser da gente chorar. Nesses dias eu brincava com o provedor. Ele estava vendo lá a gente terminando as reuniões e falou, essa inauguração, falei, vai rolar lágrimas, senador, o provedor. Vai ter, o que vai ter nessa inauguração? Falei, muitas lágrimas, porque é um projeto de chorar. Projeto encantador, trazendo as pessoas que irão trabalhar, desde os psiquiatras, os neurologistas, a turma que vai trabalhar de psicólogo. Tem inclusive um psicólogo que é autista. Terapia ocupacional e as coisas que estarão lá, esse projeto é encantador, porque ele vai cuidar da criança até 18 anos, quando ela vai ficar inserida no mercado, vai ter diagnóstico, tratamento, inserida no mercado. Enquanto as crianças estiverem tratando, os pais serão acolhidos e cuidados, e as prefeituras do interior que quiserem mandar as equipes de saúde serão treinadas de forma gratuita. Então é algo espetacular, que a Santa Casa vai entregar, está em obra. E aí eu numa luta com 10 salas, rezando, diante do Santíssimo, Jesus, o senhor está vendo a situação da criança pobre, Jesus. O senhor vê criança pobre, Jesus, me ajuda, abre as portas, né? Eu na luta por 10 salas, Jesus deu um prédio. Tudo que ele dá é sempre maior, né? Sempre assim. A gente nunca podia imaginar, ia um prédio, o senador falava, filósofos precisam de ter algo da própria Santa Casa. E aí tinha um prédio mesmo, ali, ó, que vocês passaram diante de São Lucas, do outro lado, tem Araújo e tem a Pacheco, é um prédio em cima da Pacheco que estava fechado. Lá será inteiro do autismo das crianças do SUS. É de chorar. O dia que inaugurar, vocês vão ver que tecnologia, que tudo, sim, que orgulho a gente poder entregar isso, a Santa Casa poder entregar isso para a sociedade mineira, né? Assim, é de chorar. Então, eu pensando em 10 salas, tinha um prédio, né? Ele falava, filho, ó, presta atenção, não vai ter as salas, porque tudo fechou para as salas, porque vai ser o prédio. É sempre muito mais, então, pedir a Ele esse coração que se abandona na vontade dEle. Não vai ser essa coisa pequenininha, vai ser uma coisa grande. Porque tudo, sempre que vocês contarem com o menino Jesus, vocês verão que tudo do menino Jesus é na abundância. Então não é pequenininho não é 10 salas não, minha filha, eu vou te dar um prédio inteiro. E o terceiro pedido que Deus Pai fala para Catarina, esse é o mais difícil, é o que Jesus fala para o jovem. Esse jovem que não tem nome, né? Por isso é cada um de nós, né? É cada um de nós que chega diante dele e que eu fico pensando no olhar dele de doçura, pensando, tadinha, ainda está na infância mesmo, né? Está lá na infância espiritual, caminhou nada. E ele fala com ela, ele fala com ele, só uma coisa te falta. Vende suas coisas. Jesus está mandando você ficar pobre de marredeci? Não. Use tudo que você tem. Permita ter, se Deus te abasteceu, te deu muita riqueza, use a favor daqueles que não têm. Faça o bem, faça. Não, as coisas nos pertencem, é sua. O bem, a sua riqueza não pode te possuir. É você que a possui. É diferente. A nossa força, a nossa segurança não está nos bens que temos, mas no grande tesouro que nós temos na vida, que é Jesus. Esse é o grande tesouro. Quem tem Ele tem tudo. E aí ele fala, Deus Pai fala para Catarina, Catarina, peça um coração, agora segura, essa é dura, livre de todo apego emocional e material. Que seu único apego seja a mim, Senhor teu Deus. Simples, né? Fácil. Por isso que eu falei com vocês. O livro da Catarina, você lê e medita um ano, uma frase, você medita um ano. Porque foi diretamente Deus Pai ensinando. Mas a gente precisa pedir a graça. Fala, Senhor, me dá a graça. Esse desapego não significa não amar ninguém mais não, gente. Claro que a gente continua aqui nas relações de amor, mas saber que Ele é o nosso amor maior, que Ele é o Senhor, ter a consciência que se eu tenho Ele, eu tenho tudo, que Ele é o nosso tesouro, que quando faltar tudo na nossa vida, e às vezes a gente tem um problema financeiro, e perder financeiramente, perder a saúde, perder a beleza, estiver numa cama, quem fica com você? Deus, e somente Ele. Porque Ele nunca vai nos abandonar, porque o amor que Ele tem por nós é algo impressionante. E descobrir isso é descobrir o maior tesouro que nós temos na vida. A maior riqueza que nós temos na vida é Jesus.
Deve ter uma semana, eu tive a oportunidade de ter uma conversa, que é um presente, né? Deus me dá uns presentes que é assim. 2 pessoas da Santa Casa presenciaram essa conversa e ficaram emocionados e choraram. Porque era uma freira que queria conversar comigo, que não era de Minas Gerais. Do estado do Espírito Santo, 53 anos, em fase terminal de câncer. E ela, vocês tinham que ver a carinha, fui conversar com ela, liguei para ela de vídeo, para conhecê-la. Porque a médica que cuida dela me achou. Ela então está com diagnóstico terminal, está internada. Ela sempre foi missionária, então, ela, como diz ela comigo, doutora, ela é muito calminha, eu sempre vivi da providência. Então, tudo que eu ganhei, eu guardei. Então, doutora, como eu estou... Eles falaram que eu só tenho de 1 semana a 30 dias. Mas eu falei com eles que 30 dias é muito tempo, doutora. Quantos de nós vão falar isso? Reza, Filó, para me ficar mais tempo. É muito tempo, doutor, porque eu já estou pronta. Então, eu comecei a entregar minhas coisas. Imagina o que ela tinha. Uma correntinha para um tercinho para o outro, né? Comecei a distribuir minhas coisas, doutor, porque eu não preciso de nada. Mas eu falei assim com Jesus: Jesus, eu sei que eu devo ter um dinheirinho guardado, que deve ser assim uma gotinha, porque eu nunca usei nada, Jesus. Mas, Jesus, eu quero que o senhor ache a doutora Filó para mim, lá no Espírito Santo. Porque o dinheiro que eu tenho é para os meninos dela. Só tem que achá-la para mim. Achou ou não achou? Achou. Não é espetacular? Eu acho espetacular essas coisas. E aí nós 2 conversando sobre morte. Você imagina que espetáculo foi essa conversa. O povo chorava. Sobre a ida, né? Sobre a ida. Está quase indo. Ela já viu Jesus no quarto 2 vezes, já confessou com ele. Ela é muito interessante. Ô doutor, eu acordei hoje, estava tudo tão branquinho. Falei, fui. Aí encostei em mim, ainda tinha corpo. Falei, ainda estou aqui. É igual a gente. Igualzinho. Certamente igual, né? E aí ela falou, doutora, eu juntei, mas é uma gotinha só. Mas essa gotinha é para os meninos da senhora. R$ 83.500. Falei com ela, essa gotinha vai virar uma gotona. Porque é na bênção de Deus. Falei com ela, nós vamos reformar o CT infantil. O CTI dos recém-nascidos. E tanto que eu mandei para você a conta só dos recém-nascidos. Essa conta, que está aí com o símbolo da Santa Casa, é só para os recém-nascidos. Nós temos que acabar de juntar o dinheiro. O Ministério Público já nos ajudou, com o dinheiro das multas, olha que bacana. E reverte numa coisa bacana, ó. E junta a sua, e vamos juntando, e nós vamos chegar lá. E aí eu falei, lá vai salvar muita criança, é muito bebê que vai ser salvo. E ela falou, pois é, doutor, mas é pouquinho. Falei, é nada, é muito dinheiro que vem com a bênção. Vai multiplicar, isso aí vai multiplicar, não tenho dúvida. E aí você vê a conversa, a tranquilidade dela do ir, né? Do desapego a tudo, desapego, tudo entregue. E conversando sobre a vida, sobre o ir, sobre ficar com ele, sobre estar com ele. Alegria de poder voltar para casa, alegria de saber que alguém te espera. Ó, que paz. Rindo, parecia que estava com uma viagem internacional mesmo. Tranquila, o povo apavorado. O povo lá que presenciou a conversa chorando. E ela naquela tranquilidade, pois é, doutor, vamos ver se não demora um mês, que é muito. E é espetacular como é que Deus vai juntando o povo dele. E isso é um testemunho para todos nós. Isso é um testemunho de desapego. Está lá na cama, não está nada agarrado a nada, pedindo mais nada, só entregando. Falou, você quer ficar com isso, quer ficar com aquilo? Com o pouco. O cara falou, só vivi como missionária. Era ela, mais 3 freiras, junto com o sacerdote. O sacerdote morreu, entregou as freiras para uma médica tomar conta. E essa médica conseguiu meu telefone, me ligou, e nós fizemos essa ponte. Isso é espetacular, como é que o povo de Deus vai se juntando. Né? E aí, conseguindo trazer para vocês esse testemunho. Hoje, o que nós temos que desapegar? Qual é o laço que eu tenho que soltar para ser de Deus? Aonde que eu consigo ser dele, inteira dele? Aonde estão os nós que eu não consigo soltar? Falo, não, Jesus, espera só mais um pouquinho. Aonde que eu não consigo dizer a ele, Senhor, eu quero, segue-me, quero segui-lo, segue-me. A tônica desse evangelho é, segue-me. Fala, não, deixa eu fazer uns negocinhos antes. Segue-me. Se entrega, deixa eu te conduzir,
Deixa eu te alargar aqui para você poder entender o projeto. Deixa eu te dar as virtudes que são necessárias para que você seja meu discípulo. Para que você possa viver a vida que eu trouxe para você em abundância. Para que você possa usufruir da alegria de ser meu filho. Isso é uma coisa extraordinária. Você imagina que Deus é tão bom, que nos permitiu ser filho. É uma coisa escandalosa. Porque se a gente é filho, é herdeiro. Então a morte não tem mais poder sobre nós. É escândalo isso. Isso é um escândalo de amor. Então, por que ficar cabisbaixo, achar tudo difícil? Não, nós temos é que, de verdade, amadurecer a nossa fé, de verdade se colocar diante dele na oração, se rasgar diante dele e falar, me ajuda a ver minhas misérias, mas vê e transforme elas, porque eu quero falar com o Senhor, eu quero te seguir, Jesus, mas o Senhor sabe onde é que eu estou, meu filho? Estou lá na infância espiritual, tomando leitinho ainda, dou conta de nenhuma coisa mais sólida, me ajuda de verdade a caminhar, porque eu quero pertencer a você. Eu quero de verdade que na minha vida se cumpra o seu projeto de amor. E eu digo para vocês, não tenha medo de Deus. Não tenhais medo. Escancar o seu coração a Ele. Não tenha medo de se entregar. O que é que nós temos? Aonde pode estar a nossa segurança? Nós somos frágeis demais. A nossa fragilidade é absurda. Um tombo te tira do sério. Quanta coisa nos impede. Não tenhais medo de ter a vida revirada do avesso. Não tenhais medo de abrir mão dos seus pequenos planos para deixar Deus cumprir o grande sonho dele na sua vida. Não ponha limite na ação de Deus na sua vida. Não ponha limite na misericórdia. Deus é Deus. Não há nada impossível. Pensa que eu queria 10 salas e me deu o prédio. Deus é Deus. E quando Ele quer alguma coisa, quem pode cercá-lo? Ninguém. Se as coisas estiverem de acordo com o que Ele quer, Ele cumpre. Não passe pela vida ao largo da sua vida verdadeira. Não passe. Não permita descobrir isso quando o tempo é curto. Deus tem pressa. Que a sua vida, que você perceba que a sua vida é bem-aventurada. Deus tem pressa. Que você entenda que nasceu para ser feliz. Deus tem pressa de que você entenda que não fomos feitos para a dor, mas para o amor. Não tenhais medo. Escancarem o seu coração ao Senhor. E peça a Nossa Senhora, né? A rainha das virtudes, né? Que interceda por cada um de nós nessa noite. Que peça a Deus. Ela sabe o que a gente precisa, nem a gente sabe. Mas é porque ela é mãe. Então ela olha para nós e fala, não, essa aqui já conseguiu isso, aqui conseguiu aquilo. Os 3 pedidos que Deus Pai fez para Catarina, a gente nem ousou pensar neles, porque é duro, não é fácil, mas que ela nos ajude a conseguir cumprir isso que Deus pediu a Catarina, que isso também seja uma oração nossa. O primeiro coração inflamado de caridade, nutrido pela paciência e pela humildade. O segundo coração que deseja cumprir a vontade dele acima de tudo na nossa vida. E o terceiro coração que seja desapegado de todos os bens materiais, espirituais, emocionais e apenas apegado a Ele. Ele ser o nosso centro, o nosso Senhor, o nosso tudo. Não é uma tarefa fácil. Eu nem ousei começar. Mas pela graça de Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, que a gente possa um dia oferecer ao nosso Pai, quando a gente chegar lá, porque isso é um trabalho de uma vida, que quando a gente chegar lá e Ele é aquele que nos espera, a gente falar, ao coração que o Senhor pediu a Catarina, nós copiamos e lutamos para que a gente pudesse te entregar um coração melhor do que aquele que a gente tinha lá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja